Olá, bandeirantes! Olá, pequenos desbravadores! Olá, hoje nós temos aula com o professor Sabe Tudo e nós vamos ter uma aula de História do Brasil para você aprender um pouco mais de História do Brasil. E vamos começar assim bem devagar para você poder entender o que o professor Sabe Tudo está dizendo. E a História do Brasil começa lá em Portugal, lá longe na Europa, onde os primeiros navegadores atravessaram as águas, né, as grandes águas, e chegaram até aqui, nesse continente que vivemos, que é o continente americano. E essa história essa história está dentro de um país chamado Portugal, bem ali na Europa, né, bem ali no outro lado do mundo. E lá vai ter, nessa região da Europa, pertinho de Portugal, na Espanha, também as primeiras viagens. No nosso caso, tudo começa em 1500, quando o navegador português, um cara bonito, chamado Pedro Álvares Cabral, atravessou as grandes águas com barcos assim à vela, que não tinha leme, não tinha motor, era tudo baseado no vento, só vento. Por isso que eu tenho que chegar no lugar certinho para o vento vir te levar. E eles estavam buscando um local para comprar. Como posso falar para vocês? Eles estavam indo em busca de um local para comprar coisas. Sabe a comida? Hoje nós temos geladeira, na época não tinha geladeira. Então, algumas especiarias eram utilizadas para manter. Professor, o que é especiarias? Querido, especiarias é sal, canela, sal já falei, sal grosso, que mais? Tem várias outras coisas que são especiarias. Essas especiarias, meu aluninho querido, é utilizado para poder dar gosto à carne e para ajudar a manter a carne para ela não estragar. Esses navegadores portugueses vieram em busca de um país que vendia essas especiarias para ajudar a dar gosto na comida e manter a carne para não estragar. Esse país era a Índia, lá na Ásia, lá longe no Velho Mundo. E lá eles iriam pegar essas especiarias e iriam vender lá em Portugal. Bom, aí o Pedro Álvares Cabral tinha ouvido falar muito tempo antes, um pouquinho antes, que descobriram uma terra nova, um lugar cheio de índios, um local que é bonito, cheio de árvores, uma floresta, vários aves e animais. E aí ele já sabia meio que tinha esse local, né, no meio do caminho. Mas, na verdade, a ideia inicial era eles irem lá para comprar essas especiarias. E aí eles chegaram lá, então, em Porto Seguro, em 1500, e lá eles encontraram, os barcos pararam ali na praia, eles desceram e adivinha, eles encontraram esses povos indígenas que andavam nus, como nasceram, eram bondosos, inocentes, e aí o Brasil começa conhecendo esse primeiro brasileiro, que é o índio. Você sabia que o índio é o primeiro brasileiro? Muito antes do branco, muito antes do negro. O índio é o primeiro homem americano, certo? Bom, no início, os índios gostavam dos portugueses, eram brancos, diferentes, né? E eles achavam o português engraçado, porque usava roupa. E aí o português faz o seguinte, dava um presentinho pro índio, um espelho, umas joiazinhas, e os índios gostavam dos presentes. Ô, professor, eles faziam troca de presentes? Exatamente, os portugueses davam esse presentinho, um espelho, umas joias que os índios não tinham, que esses povos não tinham, era diferente. E aí, o que esses índios davam? Uma madeira, tinha uma árvore no Brasil, que deu até o nome do nosso país, chamada pau-brasil. Essa madeira era muito importante para os índios, porque eles usavam para pintar o rosto. Por quase meio século depois do descobrimento, a árvore de tinturaria foi o único interesse português cá no Brasil. A existência do pau-brasil despertou de imediato os exploradores e a localização bastante acessível no litoral brasileiro. Não demorou muito para que as primeiras riquezas do país chegassem perto da extinção. A madeira tinha mercado certo na Europa, onde era muito apreciada como tintura para tecidos. Portugal começou a usar a tintura no século XV, mas desde o século IX, os árabes já comercializavam o chamado pau de tinta vindo da Índia. Bom, meus queridos bandeirantes, queridos bravadores, Joãozinho, vamos contar uma parte triste da nossa história. O Brasil iniciou a sua colônia de povoamento através do cuidado com a cana-de-açúcar, da produção com o trabalho escravo. E adivinha quem foi o primeiro povo a ser escravizado
aqui no Brasil. Triste, né, pessoal? Foram os índios. Os índios que encontraram os portugueses vão ser obrigados com muita tristeza a trabalhar na cana-de-açúcar e na plantação de mandioca, até mesmo a minerar ouro. Eles mineraram ouro. Só que, infelizmente, os índios não estavam prontos para esse trabalho e o branco trouxe muitas doenças, sabe? Sabe gripe e resfriado que a gente tem? Imagina o índio que nunca teve gripe e resfriado. O branco passou doenças para o índio. Agora, o branco, o português, ele tem a doença, mas depois ele melhora. O índio não. Ele nunca viu aquilo. Lembra quando eu falei que foi encontro de dois mundos? De certa forma, dois mundos se encontraram, até mesmo as doenças dos dois mundos. E aí, essa doença, essa contaminação, matou muitos povos indígenas. E aí, o Brasil inicia uma outra triste história. Não tendo mais o índio para escravizar, nós vamos buscar escravos lá no Velho Mundo, lá longe, no outro lado do oceano, no outro lado do rio, lá longe, 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 vão trazer povos negros. Essa é a origem dos povos negros aqui no Brasil. Esses povos vieram da África contra a sua vontade, num navio super desconfortável, todo mundo ali no calor, sendo maltratado, muita gente chorando, crianças, estão sendo trazidas contra a sua vontade ao Brasil. E aí o Brasil, então, inicia a escravidão. Você sabia disso, crianças? O Brasil teve escravidão, sim. O Brasil escravizou o índio e agora está escravizando o negro, que trouxe lá da África para cá. Essa triste história de escravidão vai durar até que uma princesa lá no Império, a princesa Isabel, vai assinar uma carta libertando os escravos. Mas foram muitos anos de escravidão, uma triste história do nosso Brasil. Lei de número 3.353, de 13 de maio de 1888, declara extinta a escravidão no Brasil. A princesa imperial, regente em nome de Sua Majestade o Imperador Senhor Dom Pedro II, faz saber a todos os súditos do Império que em Assembleia Geral sancionou a lei seguinte. Artigo 1º. É declarada extinta desde a data desta lei a escravidão no Brasil. Artigo 2º. Revogam-se as disposições em contrário. Manda, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento em execução da referida lei pertence. O secretário de Estado dos Negócios da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, o interino dos Negócios Estrangeiros, Bacharel Rodrigo Augusto da Silva, do Conselho de Sua Majestade o Imperador, faça imprimir, publicar e correr. Quem assina este documento é Isabel Cristina Leopoldina Augusta Micaela Gabriela Rafaela Gonzaga, Princesa Isabel. Sabe depois que o Brasil continua sendo pacto colonial, qual se tornou o grande produto do Brasil? A cana-de-açúcar. Sabe o açúcar que você toma com chazinho, café? Esse açúcar era produzido pela cana-de-açúcar. Já tomou guarapa? Delícia, né? A guarapa, o caldo de cana, ele também veio da cana-de-açúcar. Depois da cana-de-açúcar e, por final, vai ter a época da corrida do ouro, descobrir o ouro em Minas Gerais e depois vai ser o café. Então, o Brasil passa por 3 períodos, Joãozinho. Período colonial, do pacto colonial. Depois o Brasil torna-se um império e depois torna-se uma república. 15 de novembro, o Brasil é uma república, o que é ainda hoje. Essa é a história do nosso país, Joãozinho. Essa é a história para todos vocês bandeirantes, todos vocês desbravadores, a história da nossa terra. Essa terra que tanto amamos. Essa terra que colocamos a mão no peito quando cantamos o hino nacional. Uma terra que amamos. O Brasil é uma terra de história. Puxa, crianças, o sinal tocou, nossa aula acabou. Até a próxima aula com o professor Sabe Tudo, aqui no canal Os Bandeirantes Desbravando a História.